Então, como que a gente faz aqui para deixar esse gráfico, né, esse gráfico combinado um pouco mais legal, né, um pouco mais agradável, um pouco mais fácil de entender, né, menos poluído. E como eu comentei, esse gráfico aqui, ele tá ok, né, mas ele só tem esse problema de não ser tão intuitivo assim, né. O que eu vou fazer? Qual que é a minha ideia? Eu vou separar esses dois conjuntos de dados, né? Eu vou criar dois gráficos, mas eu vou fazer com que esses gráficos conversem entre si. Então, eu vou aqui, eu vou montando aqui e vou explicando, tá? Mas o primeiro passo seria separar, né? Criar dois gráficos aqui iguais, né? Então, eu cliquei com o Ctrl, né? E arrastei um gráfico aqui para baixo, tá? Simplesmente clica no gráfico, com o Ctrl apertado você arrasta, né? Que ele cria uma cópia. Poderia ser o Ctrl C, Ctrl V aqui também, né? Eu vou fazer com que esse gráfico de cima somente mostre a média salarial, ou seja, essa linha aqui, e o de baixo somente mostre aí as barras, né? O número de empregados. Então, o primeiro passo que eu vou fazer vai ser excluir as barras aqui do gráfico de cima. Eu venho aqui em selecionar dados e eu vou apagar, né, aqui a parte de número de empregados. Então, simplesmente clicar em remover. Aqui de baixo eu vou fazer a mesma coisa, mas agora eu vou fazer com a média salarial. Vim aqui, remover a média salarial. Então, está começando a tomar uma forma, né? A primeira coisa, eu vou apagar esse título aqui do de baixo, porque eu quero que o mesmo título funcione para os dois. Eu vou apagar as bordas, né? Eu vou deixar sem contorno nenhum dos gráficos, porque eu vou juntar os dois, né? Se tiver um contorno, vai ficar claro, né, que são gráficos diferentes. Então, eu vou deixar aqui sem contorno. Assim como a gente fez nos outros gráficos, né? Então, já estão. Temos alguma coisa aí, né? A minha ideia é fazer com que, né, esse número aqui de baixo, 2018, seja o mesmo aqui no de cima, né? Ou seja, eu não precise ficar mostrando que aqui é 2018 e aqui é 2018, né? Eu gostaria de usar somente o 2018 aqui de baixo, né? Somente o eixo horizontal aqui de baixo. Eu vou apagar então esse eixo aqui, né? Mas ainda assim existe essa legenda aqui no caminho, né, que impede com que fique claro, né, a nossa ideia aqui, né, de juntar os dois gráficos. Então, de alguma forma, eu preciso remover essa legenda. Eu posso simplesmente removê-la, né? Isso não é nenhum problema. Se você apertar Delete, né, ela vai apagar. Mas eu preciso demonstrar que isso aqui é a média salarial, né? Porque não está claro, né? Então, o que que eu vou fazer? Aqui no design de gráfico, né? Eu vou aqui em adicionar um elemento. E eu vou adicionar um título do eixo. Aqui, né, um título do eixo principal. Eu vou colocar esse título como média salarial. Olha que legal. A gente pode colocar em negrito aqui para dar um destaquezinho, né? Se vocês quiserem, dá para mover aqui para cima, né, como a gente fez no projeto 1. Nesse caso, eu vou deixar aqui, né, como a gente tem duas informações aqui, eu vou deixar mais neutro, né, para não chamar tanta atenção. E agora sim eu posso apagar esse carinha aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui para baixo, né? Então, vou vir aqui, adicionar um elemento, né? Vou adicionar um título de eixo e vou chamar isso aqui de número de empregados. Pode ser número de empregos, né? Para ficar igual aos outros. Número de empregos. E vou colocar em negrito também. E, consequentemente, eu posso apagar esse carinha aqui. Tá bom, temos alguma coisinha aqui, né? Vou fazer algumas melhorias, né? A gente poderia, né, uma coisa que fica bem legal nesses gráficos, é colocar uma barrinha aqui, né, um contorno nesse eixo. Para a gente conseguir mostrar um pouco melhor que esses gráficos são o mesmo, né? Que a gente está utilizando, né, o mesmo eixo aqui embaixo. Eu vou vir aqui com o eixo selecionado e vou clicar aqui em contornos, adicionar um tom de cinza qualquer aqui, fazer o mesmo aqui para cima. Olha só, agora a gente tem, né, uma barrinha aqui que nos ajuda a entender, né, né, que a gente está falando do mesmo gráfico, né? Mas ainda assim não está legal, né? Essas barrinhas elas não estão alinhadas, né? E ainda assim o gráfico está muito cru ainda, né? Não tá tão claro, né? Vamos trabalhar aqui no gráfico de cima um pouquinho. O que a gente pode melhorar nesse gráfico, né? A gente poderia colocar os eixos, né? As legendas aqui, né? O que cada ponto representa neste gráfico, né? A gente poderia fazer isso aqui, ó.
adicionar um elemento. A gente pode colocar o rótulo dos dados, por exemplo, aqui acima dele. Então, a gente conseguiria eliminar esse carinha aqui, né? Esse eixo. Poderia ser uma ideia, né? Vamos dar uma olhada nessa ideia, né? O que a gente precisa fazer, né? Eu não vou fazer isso ainda. Eu vou primeiro, antes da gente inserir, né, essas legendas em cada ponto, eu acho que é importante a gente destacar, né, onde que inicia e termina cada ponto, né? Então, eu vou vir aqui com essa linha selecionada, né? Vou clicar na linha uma vez e vou vir aqui em formatar série de dados. Essa é uma parte é bem fácil, né? Mas ela pode ser chatinha assim de entender, porque o Excel ele confunde bastante nessa área, né? Se você clicar com o botão direito, você vem aqui no balde de tinta, né? Você vai ver que tem uma parte de linha e marcador e depois linha novamente, né? Então por isso que eu falo que pode ser um pouquinho chatinho, né? De realmente entender o que está acontecendo, né? Mas a gente tem aqui a parte de linha, se a gente quiser alterar a cor da linha, por exemplo, né? E aqui o marcador, se a gente quiser, né, alterar, incluir um marcador ou alterar as propriedades desse marcador. Vou mostrar uma coisa que eu gosto de fazer. Deixa eu arrastar um pouquinho para o lado aqui. Aí eu aumento legal aqui. Então, a gente vai aqui nas opções de marcador. A gente vai adicionar um marcador interno. O que esse cara faz? Ó, se eu clicar para fora aqui, vocês já vão ver. Adicionei um marcador de quadrado, né? Mas não é isso que eu quero. Eu quero adicionar um marcador. Vou voltar. Um marcador redondo. Eu acho que fica mais bonito. Vou adicionar um pouquinho, um tamanho 7 aqui mais ou menos. Mas esse marcador, ele tem um preenchimento sólido, né? Eu queria, né? Isso aqui não é obrigatório nem nada, é só uma coisa que eu acho que fica mais bonito, né? A gente pode colocar aqui um preenchimento sólido nele, mas a gente vai colocar uma cor branca, por exemplo. Olha como tá ficando, ó. Ainda tá meio estranho, né? Mas tá começando a ficar um pouco mais claro, né? Que ponto que a gente tá falando, né? O que tá sendo um pouco destoante naquele marcador, né? Vou voltar aqui. É a borda dele, né? Ele tá com uma borda muito fina. Eu vou aumentar essa borda aqui na largura, né? Simplesmente cliquei aqui na borda e a largura eu vou colocar 1,5 ponto, 2 pontos, né? Olha só, fica bem mais agradável, né? E agora sim, agora quando eu adicionar a, aquele elemento, né, que a gente colocou, que seria o rótulo dos dados aqui, eu vou colocar acima, né? Agora sim, né, tem uma base, né? Existe um ponto ali para a gente colocar esse elemento, né? Uma coisa que a gente pode melhorar é a formatação, né? Não precisaríamos mostrar os centavos aqui, né? Acho que é um pouco desnecessário, né? Então, vamos voltar lá, formatar o rótulo dos dados. E a gente tem, opa, a opção de rótulos, a gente vem nos números aqui. Ele está na formatação geral. Vamos aqui novamente na notação personalizada. Acho que vocês já viram, né, nesse momento aqui do curso que a gente usa muito, né, essa parte de formatação de dados, né, do tipo de dado, né, isso é muito importante para quem quer ficar craque em dashboards, né. Aqui a gente pode fazer de várias maneiras. A gente poderia colocar o K aqui para simbolizar que é 1000, né, mas eu acho que quando a gente fala de salário, né, talvez um jeito mais visual seria colocar simplesmente sem o zero. Acho que fica legal, né? Eu não vejo problema nisso aqui. Se quisesse, a gente poderia colocar, né? Como a gente já fez nas outras vezes, né? Colocar ponto final e K aqui. Ficaria algo assim, né? Mas eu acho que simplesmente colocando, né, desse jeito aqui, né, a formatação total, acho que fica legal. Eu acho que fica bem fácil de entender que a gente está falando de 3.000 aqui, né? Então, eu vou vir aqui, vou colocar em negrito. Eu acho que é legal colocar pelo menos a letra tamanho 10, para que seja possível de entender, né? E, e beleza. Então a gente tem a nossa primeira ideia aqui de como que ficaria a tendência salarial aí, né? Então vamos fazer um testezinho aqui. Se eu mudar de saúde para, por exemplo, comércio e transporte, o gráfico muda, né? Agora a gente precisa trabalhar nesse gráfico aqui de baixo, né? Ele está um pouco ainda, um pouco cru, né? E lembrando que a gente vai remover essa legenda, né? Por isso que a gente inseriu aqui. Eu já vou remover em um instante. Então, esse gráfico, o que a gente poderia fazer para remover esse eixo aqui, né? A gente poderia incluir muita coisa, os eixos aqui em cima, né? Os rótulos dos eixos aqui em cima. Aí poupa o trabalho, né? Então, vamos fazer isso. Eu vou vir aqui em Design de Gráfico. Vou adicionar o rótulo dos dados aqui na parte de cima. Beleza.
Novamente, vou fazer a mesma coisa, né? Formatar o rótulo de dados. Vou vir aqui na opção de números. Ele está como geral. Eu vou vir como personalizado. Ele deu essa formatação padrão aqui como real, né? Vou apagar o real aqui, porque a gente está falando de número de empregados, né? Vou apagar, né, a vírgula, né? Vou colocar o ponto só para ver como que vai ficar. Então ele deu 27,03. Né, 03. Posso trocar aqui por uma vírgula, né? Para a gente ver. Na verdade não precisaria, né? Podemos deixar o ponto aqui. Ele deu aqui 27,186, né? Mas a gente está falando de milhões aqui nesse caso, né? Então eu vou colocar o aspas MI para dar a indicação de milhões aqui nesse caso, né? Então aqui eu estou falando de 23,033 milhões, né? Então assim fica evidente, né? Que a gente está falando de milhões. Vou colocar negrito em maiúsculo. E agora sim a gente pode começar a falar em remover os eixos, né? Agora que já tá, agora que a gente já tem, né, os eixos aqui, os rótulos, né, dos dados aqui em cima. Para a gente remover esses eixos, antes disso a gente precisa pensar em algumas coisas, né? Uma última coisa, na verdade. Se tirei o zoom aqui. Se eu ficar trocando aqui, né? Agora eu estou em comércio e transporte, né? Olha só, comércio e transporte vai de 25 milhões a 27 milhões, né? Agora eu mudo, vou mudar para uma categoria que tem menos pessoas, né? Vou mudar para educação. Olha só, ele vai de 1 milhão a 1,9 milhão, né? Isso aqui pode ser um pouco confuso, né? Porque a pessoa que está avaliando, né, ela pode não tá claro que houve essa mudança do eixo, né? Então, isso aqui que eu vou fazer agora é completamente opcional, mas eu acho que é uma coisa que a gente sempre tem que pensar, né? Se vai ficar claro a comparação, né, entre categorias, né? O que eu vou fazer é simplesmente fixar, né, um valor para esse eixo aqui. Você simplesmente tem que clicar nele, né, com ele selecionado, botão direito, formatar eixo. Nesse caso, né, a gente precisa ver qual que seria o eixo que apresenta o maior valor, né, para a gente não fixar o nosso eixo com um valor menor do que é possível, né? Analisando aqui, né, comércio e transporte acaba sendo, né, o que possui o maior número de empregados, né? Então, eu já estou com ele selecionado, né? Então, 27 milhões vai ser o meu maior valor. Então, eu vou colocar 27.400, né? Então, eu tenho uma noção que mais que isso não passa, né? Então, eu vou fazer o que eu ia fazer, né? Formatar eixo. Vou vir aqui no mínimo. Eu vou colocar 0 no mínimo, para ele sempre começar do menor valor. E aqui no máximo, eu vou colocar 28 milhões, pode ser. Então, 28 milhões. E agora, ele está fixado aqui em 28 milhões. Se eu mudar esse valor para construção civil, eu consigo ver que construção civil é muito, muito menor, né, do que o valor de comércio e transporte, né? O número de funcionários é muito menor. Isso é uma parte completamente opcional, mas eu acho que fica, né, bem legal aí para essas comparações, né? E agora a gente pode remover os eixos, né? Podemos remover aqui esses eixos. Se eu simplesmente apagar eles, eu vou dar um delete aqui. Opa, acabei deletando tudo. Vou selecionar aqui o eixo e vou apagar. Isso aqui não está errado, está certo, né? Dá pra entender o que está acontecendo. Mas eu queria deixar essa linha, né? Eu acho que fica bem, é um gráfico bem elegante, né? Como que a gente faz para apagar o eixo e deixar a linha, né? Tem uma dica aqui. Eu vou vir aqui em formatar eixo. Venho aqui na parte de números novamente, né? Como sempre, a gente trabalhou bastante nessa parte, né? E aí que tá, né, uma sacada, né? Eu vou mostrar aqui antes, eu vou vir aqui em contábil só para explicar um conceito, né? Isso aqui não precisa saber a fundo nem nada, é só entender o conceito e como que o Excel funciona. Esse número de contábil é um número bem grande, né? Essa formatação de contábil. Mas como que ela funciona? Esse primeiro valor, né, tudo que está aqui antes desse primeiro ponto e vírgula, refere-se à formatação dos números positivos. Se a gente seguir aqui, a gente tem a formatação dos números negativos. Se a gente seguir o ponto e vírgula e ir até o próximo, a gente tem a formatação dos números neutros, né, ou seja, do zero. E aqui, por fim, a gente tem a formatação dos números, ou melhor, dos textos, né, dos valores em texto. Então, é assim que o Excel funciona. Ele separa em ponto e vírgulas
as formatações dos números. Então, se eu não quero ter nenhuma formatação, o que eu tenho que fazer? Então, vem em personalizado, eu vou colocar 3 pontos vírgulas aqui. Vou adicioná-los. E olha só, ele vai deixar aquela linha que a gente gostou e vai sumir com os números. Porque os números existem, mas eles não têm formatação, né? Então não vai aparecer nada. Então, isso é uma sacada boa, né, que a gente tem aí para quando a gente quer deixar um pouco mais personalizado aí esses eixos, né? Vou fazer a mesma coisa aqui, vou adicionar. E beleza, olha só como bateu agora, né? A gente pode melhorar um pouquinho aqui, né? Selecionando os dois gráficos, a gente pode alinhá-los aqui, né? Para ficar certinho, né? A gente pode comparar os tamanhos, né? Para ver, olha, tem 11,16, né? De largura, esse aqui de cima também, né? Eu vou colocar aqui na seleção do comércio e transporte, né? Que é o número maior. A gente pode aqui também, né? Isso aqui é opcional também, mas a gente pode diminuir um pouquinho, né, a linha de tendência ali de cima. Assim fica, né, o gráfico de barras tem um pouquinho mais de destaque, né? Mas por fim a gente está utilizando, né, como se fosse um gráfico só, né? E aqui o título eu acho que a gente pode mudar, né? Tendências de funcionários, né? Tendências de funcionários e empregos por ano e indústria. Então, dessa forma, a gente tem um gráfico um pouco mais completo aí. Lembrando que esse título a gente pode mudar eventualmente aí. Eu vou, por fim, né? Vou só agrupar esse gráfico aqui para ele parecer uma coisa só, né? Então, quando a gente movimentar ele, né? Ele movimenta junto aqui. E lembrando, né, que a gente pode vir aqui em propriedades, né? E não colocar aqui, não mover o movimento ou dimensionar com as células, né? Então, a gente deixa esse gráfico aí à prova de distorções, né? Então, fechamos aí um gráfico combinado, né, de um jeito mais elegante, né? Um jeito mais bonito aí para a gente apresentar. Beleza. Agora então que a gente já explorou bastante, né, as primeiras perguntas aqui que a gente recebeu no e-mail, né, que seria a questão das tendências salariais e de emprego aí entre as indústrias, tá faltando a gente falar desse mapa, né? Então, é exatamente isso que a gente vai explorar nesse momento, né? Só relembrando aí que nos nossos dados a gente tem aqui, né, na coluna C, o estado, né, em que cada informação está sendo mostrada, né? Então, vamos explorar isso aí um pouquinho. A primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu aumentar o zoom aqui. Então, eu vou criar um novo campo aqui para a gente conversar sobre isso, né? Eu vou copiar aqui essa parte aqui do cabeçalho e vou mudar aqui, né, para informações geográficas. Geo- Então, aqui eu vou trazer o estado aqui para gente. E aqui eu vou deixar o número de empregados, né? Primeiramente, né? Deixa eu mudar essa cor aqui. Vou colocar esse tom aqui de um cinza aqui para a gente conseguir discutir um pouquinho melhor. Tá bom. Então eu vou trazer os estados aqui. E se a gente for analisar todos os estados, né? Nós temos aqui muitas linhas, né? A gente teria que pegar as inserções únicas aqui dessa tabela, né? Então eu vou dar um Ctrl C aqui e vou dar um Ctrl V. Eu vou colar aqui, né? E vou fazer, né, o que a gente já fez lá no começo, né? Eu vou extrair, vou remover as duplicatas aqui dessa coluna, tá? Então, houveram aí vários valores duplicados e somente 27 valores restantes que estão aqui nesta coluna. Então, eu vou selecioná-los, vou dar um Ctrl X e vou colar aqui. Eu gosto de fazer por fora, né? Se você acaba colando aqui, removendo os duplicados aqui, ele acaba expandindo a seleção, né? Muitas pessoas acham isso confuso, né? Então, você fazendo uma coluna separada acaba sendo mais fácil, né? Então, agora aqui é só a gente calcular o número de empregados por estado. Como que a gente vai fazer isso? É do mesmo jeito que a gente já fez outras vezes, né? Só fazendo um soma 6 aqui, sem mistério, né? Então, qual que vai ser o intervalo da soma? Vou voltar lá nos meus dados. Eu tenho aqui o número de empregados. Vou somar este intervalo. O intervalo de critérios agora vai ser um pouquinho diferente, né? Porque a gente vai somar o estado, né? Então, eu vou somar aqui, né?
o estado aqui neste campo, né? E por fim, a gente precisa colocar esse critério aqui que seria São Paulo, né? Neste caso aqui, né? Além disso, a gente precisa colocar o critério da indústria em questão, né? Da indústria que a gente está analisando aqui neste caso, né? Então eu vou vir aqui em dados, e vou selecionar o intervalo de critério das indústrias também. Aqui eu estou passando mais rápido porque a gente já viu essa fórmula muitas vezes, né? E por último, o último critério que a gente vai ver é a indústria que está sendo selecionada aqui pelo nosso interlocutor aqui, a pessoa que está utilizando o dashboard, né? Beleza. Então, antes de dar o Enter, eu vou só corrigir algumas coisas, né? Eu vou fixar tudo que for intervalo, né? Tudo que for um range de células, eu vou fixar. Essas células que estão fazendo uma referência a uma aba atual, eu vou apagar. Vou deixar somente a célula N3, por exemplo, né? Aqui, novamente, eu vou fixar. E, por fim, aqui onde está fazendo a referência a B3, eu vou deixar somente B3, como a gente já discutiu algumas vezes no curso, né? E nesse caso aqui, eu vou fixar também, porque a célula B3 faz referência aí à indústria selecionada, né? E isso eu não quero que mude conforme eu arrastar essa fórmula para baixo. Então aí eu tenho o número de empregados. Eu vou copiar essa formatação aqui. E aí eu tenho todos os empregados aí. E lembrando que esses dados eles foram gerados aleatoriamente, né? Então não se preocupem com esses números absolutos aí. Eles são números realmente muito grandes e não fazem sentido, né? Só uma última consulta. Vamos verificar então, né? Se São Paulo, para essa indústria aqui de comércio e transporte, né? Realmente tem tudo isso, né? Realmente tem 27 milhões. Só para a gente ver se a nossa fórmula tá certa, né? Então eu vou vir aqui nos dados. Vou vir aqui na indústria, né, de comércio e transporte. E vou selecionar somente São Paulo. São Paulo. E vou somar aqui, né? Vou simplesmente selecionar todos os campos aqui. E eu tenho aqui 27.685.000, exatamente como a gente está aqui. Então, como a gente já falou, né? Isso é um bom indicativo aí que a fórmula está correta, né? Limpar esse filtro. Beleza, então, né, eu tenho aqui os estados e eu tenho o número ah, o número de empregados aí por estado, né? A gente pode ordenar isso aqui, né, sem problemas. A gente poderia, né, colocar aqui em ordem de maior para menor, né? Como a gente já comentou de outras vezes, né? Para a gente ter uma ideia, né? Então, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais lideram aqui. O Amapá, Roraima, Rio Grande do Sul, aí, então, nas posições seguintes, né? Bom, agora a gente precisa inserir um mapa aqui, né? Que foi justamente o que foi solicitado. Para inserir o mapa é muito simples, só que tem uma particularidade. Esse mapa ele só funciona nas versões realmente muito novas, né? Como a 2019 e o Office 365, por exemplo, né? As versões anteriores provavelmente, né, não vão ter esse recurso, né? Algumas podem até ter, dependendo se você tiver o Office 2016, mas com alguns plugins, né? Então, se você não tiver, eu sugiro aí que você atualize, né? Ou simplesmente acompanhe aqui, né? E quando você tiver a oportunidade aí de fazer o upgrade para o Office 2019, você já vai conseguir aplicar. Mas é muito simples mesmo, né? Então eu vou selecionar aqui todos esses dados, né? E eu vou vir aqui, né, inserir, e você tem aqui esse campo de mapas. E aí você simplesmente, não tem segredo aqui, você gera um mapa. E aí, né, o que vai acontecer, né? Ele vai te dar, né, uma escala de cores de uma cor mais branda ali, né, mais próxima do branco, até um tom de azul. Ele vai te falar quais estados, né, que tem que são mais densos ali naquele dado que você está analisando. Então, no nosso caso aqui, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, né? Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. Então, é isso basicamente, né? A maneira que a gente faz para inserir um mapa, né? Eu vou deixar um desafio aqui, que obviamente, né? Esses dados, eles são, como eu comentei, né? Foram gerados aleatoriamente, né? Eles não são reais, né? Mas, muito provavelmente, né? Uma coisa que acontece muito quando a gente mexe com o mapa, né? É, nesse caso, se fosse na vida real, né?
provavelmente essa região aqui, região sudeste como um todo, né, geralmente teria um número maior de empregos, né, de empregados, porque essa região é mais populosa, né, do que as outras. Então, em números absolutos, essa região teria um número maior. Então, sempre que a gente trabalha com mapas, né, é sempre bom a gente analisar de forma referencial, né? Então, geralmente, né, o que a gente utiliza seria per capita, né? Então, quantos empregos daquela indústria per capita existem, né? Então, seria uma outra maneira da gente ver isso. A gente vai discutir um pouquinho melhor na próxima aula exatamente isso. Uma última consulta que eu ia fazer, deixa eu arrastar esse mapa aqui, é verificar se está funcionando certinho, né? Então, eu vou mudar para para outra indústria e dá para ver, né, que o mapa está se alterando aí. E novamente, né, a indústria, a região sudeste ali acaba tendo, né, uma cor mais evidente justamente, né, provavelmente por ser uma região mais populosa, né. Então é isso. É isso, né? Essa é a maneira que a gente insere o mapa. E na próxima aula a gente discute aí um pouquinho dessa questão de como deixar um mapa menos suscetível, né? Essa questão de regiões maiores, né? Regiões em números absolutos, né? Como fazer isso, como o mapa não ser afetado por isso, né? Beleza. Então, conforme eu comentei na última aula, né, eu quero montar esse gráfico, né, mas de forma que ele seja isento, né, dos números absolutos, né. Eu quero montar um gráfico de mapas, né, com dados relativos, né. Então, relativos, eu quero saber o número de empregos relativos ao número de habitantes daquela região, né, para evitar que regiões mais populosas acabem ficando aí em primeiro lugar, né. E aí a gente acaba não conseguindo analisar é, realmente as propriedades daquela região, daquele estado, né? Como que a gente faz isso, né? Como eu comentei, a gente pode analisar aí o número de empregos per capita por indústria, né? Então, para que a gente precisa nesse caso, né? A gente precisaria aqui criar uma coluna de número de habitantes, certo? E aqui a gente faria, né, o número empregos per capita, basicamente, que seria dividindo, né, o número de empregados pelo número de habitantes. Beleza. Então, nós precisamos aí desse dado aqui para a gente poder fazer essa conta. Nessa aula, eu também deixei um recurso adicional, que é essa planilha aqui, que é exatamente, né, a população do Brasil, né? Isso aqui é facilmente acessado aí pelo Google, né? A gente consegue ter esse dado, né? Eu vou copiar isso aqui para uma planilha, né, para uma aba adicional. Não vou me preocupar muito com a formatação, que depois eu vou apagar essa planilha. É simplesmente para a gente conseguir fazer um PROC-V aqui mais fácil, né? Inclusive, já vou até fechar os dados aqui por habitante, que a gente não vai precisar disso, já que eu colei, né? Então, eu vou fazer aqui um PROC-V, simplesmente para extrair aquelas informações nessa ordem que eu tenho aqui, né? Para eu não ter que me preocupar com a ordem, né? Então, eu vou fazer um PROC-V, vou pegar, né, o Rio de Janeiro, eu vou extrair essa informação desta tabela, que foi inserida aqui. E de novo, gente, esses dados não são reais, tá? É simplesmente são dados aí aleatórios, né? Eu dei uma mexida neles para transformar eles um pouco mais interessantes aí para análise. Eu quero que retorne o número índice de coluna número 2, né? E eu quero, né, uma correspondência falsa, né, que pode ser escrito falso ou digitando zero. E aí, só por fim, né, a gente faz o travamento aqui, né, a fixação da coluna, né, já que a gente vai puxar essa fórmula para baixo, né. Antes de qualquer coisa, eu vou já colocar aqui. Vamos só ver se realmente puxou o Rio de Janeiro de forma correta, né? Rio de Janeiro, 16 milhões, correto. E eu vou replicar essa fórmula até o fim aqui. Então agora nós temos aí os dados de habitantes, né, de cada estado. Para a gente calcular o número de empregos per capita é muito simples. Simplesmente vou pegar esse dado aqui e dividir por esse outro dado aqui. E aí a gente vai ter um número mais. Vou até tirar um pouquinho das casas decimais aqui. Pode colocar isso aqui centralizado, né? Então agora a gente tem uma razão, né, que compara aí de forma justa, né, os estados com relação aos empregos per capita, né? Se a gente quiser pensar um pouquinho mais à frente, a gente pode até multiplicar esse número aqui, né, por 1.000, por exemplo, né? A gente pode, se a gente quiser deixar esse indicador um pouco maior para a gente trabalhar com os dados, né,
com números maiores aqui, a gente pode fazer empregos por 1000 capita, por exemplo, né? Então a gente multiplicaria, né, o número de empregos ou número de habitantes por 1000, né? Mas isso é opcional, a gente pode ver mais para frente se faz sentido, né? Agora eu vou até apagar esse gráfico aqui e vou gerar um novo. Eu vou selecionar os estados, logo aqui, e vou selecionar os empregos aqui também. E eu vou vir aqui em inserir, e eu vou inserir o mapa. E agora sim, né? Agora a gente tem uma distinção aí um pouco mais clara, né? A gente vê que o Mato Grosso agora, né, tem para essa indústria em questão, né? É um estado que tem muitos empregos aqui, ou que a maioria da sua população aí está, né, nesse ramo, né? A gente tem Tocantins, Maranhão nessa mesma situação. O Rio de Janeiro está um pouquinho ainda, né? Se a gente mudar aqui, vou tirar o zoom um pouquinho. Vou vir aqui, vou mudar então para comércio e transporte, né? Vamos lá ver o mapa. Olha só. Nós temos aí o Amazonas, tá, tem agora também uma participação relevante. O Maranhão, Tocantins, o Mato Grosso e o Rio de Janeiro continuam aí com a sua relevância, né? Nós temos aqui o estado da Bahia com um valor menos relevante, porque ele está mais próximo do branco, né? Então aí a gente começa a ter alguns insights, né? Mais legais, né? Mas lembrando que isso é opcional, né, e vai depender da análise que você quer trazer, né? Eu só trouxe realmente para mostrar, né, que dados com mapas tendem, né, a levar a análise aí para populações maiores, né? Então, colocando, né, essa restrição aí dos habitantes, você acaba tendo uma análise mais legal, muitas vezes, né? De colocar em cores diferentes, né? A princípio aqui, os dois estão em azul. A gente poderia colocar em cores diferentes, né? Para mais para frente, a gente conseguir distinguir, né? Porque a princípio está muito parecido, né? O que você vê aqui para salário médio ou para empregos per capita. Então, na próxima aula, a gente trabalha um pouquinho melhor a parte visual aqui do mapa. Então, agora, como é que a gente faz para deixar esse mapa aqui, né, em duas cores, né? Ou seja, quando eu mostrar aqui os valores de emprego per capita, eu quero que ele esteja, né? A gente usou aqui no nosso tema, né? Azul e laranja, basicamente, né? Então, quando tiver empregos per capita, eu quero que seja laranja, por exemplo. E quando a gente estiver falando de salário médio, eu quero que seja azul. Como é que eu faço isso, né? E lembrando que essas cores, né, a gente ainda vai falar de cores e tudo mais, né? Isso aí, tô usando aqui as cores padrão do Excel mesmo, né? Só para não, para ser mais rápido, né? Então, eu vou mudar aqui esse título, né? Vou chamar isso aqui de mapa de tendências. Não tem o nome certo ainda. Depois a gente vê isso quando a gente for compor, né? Toda a nossa história, né? Ou o que a gente quer vender aqui com esse dashboard, né? Vou chamar isso aqui de mapa de tendências, só por enquanto, né? Como é que eu faço isso então? A minha estratégia é bem simples. Eu vou distinguir esse mapa entre valores positivos e negativos. Então, eu vou fazer com que a minha fórmula aqui, eu vou transformar os salários médios, por exemplo, pode ser tanto um quanto o outro, em valores negativos. E assim a gente consegue distinguir, né? Vocês vão ver melhores aí as cores, né, dos itens negativos de um jeito e os itens positivos com outras cores, né? Então, vou simplesmente pegar aqui no R3, por exemplo, né, e vou colocar um menos aqui. Então, os itens que são negativos, eles vão ter esse menos. Por enquanto, não alterou nada, né? Porque eles só alterariam o salário médio, né? Então, vou vir aqui e vou mudar aqui o salário médio. Para vocês verem aqui que realmente agora os salários médios estão negativos, né? Mas por que eu fiz isso, né? Porque agora a gente pode vir aqui no nosso mapa, clicar com o botão direito em formatar séries. Eu vou minimizar aqui e vou maximizar essa opção de cor de séries. É aqui que vem a parte legal. Nessa parte de cor, eu posso mudar, né, o nosso mínimo e o máximo para duas cores diferentes, para dois tons de cores diferentes, né? E se você olhar aqui, existe a opção de três cores. E aqui que está, né, o pulo do gato. Nós temos aqui um ponto médio, um valor mínimo, um valor máximo. Nessa questão do ponto médio, eu vou colocar aqui como um número. E vou colocar esse ponto médio como zero, como se fosse um número fixado. Aqui,
nessa parte do número também, eu vou mudar a cor para branco. E no ponto mínimo, como o ponto máximo já está em azul, eu vou mudar o ponto mínimo para o laranja. Então agora, olha só que legal. A gente conseguiu, né, sempre que a gente estiver falando de salário médio, então, esse mapa vai estar, né, se retratando de números negativos e ele vai estar variando de uma escala do branco até um laranja escuro. Então, tudo que for laranja bem escuro seriam os maiores salários e tudo que for um laranja mais claro seriam os menores salários. Eu vou mudar aqui para para empregos per capita. Vou voltar ali. E olha só, a mesma coisa acontece. Então aqui nós temos o Mato Grosso aqui que está destoando bastante dos outros, né? Então tá até elevando aqui, né, as cores do mapa, né? Se a gente mudar para a indústria, deixa eu tirar o zoom, eu vou arrastar esse mapa ali para os filtros, né? Não se preocupem que essa parte vai ficar bem mais fácil assim que a gente montar o dashboard, né? Deixa eu dar um zoom aqui. E se eu mudar aqui para outras indústrias, vocês vão vendo aqui que vai tudo se alterando também, certo? Olha só que legal. Então eu tenho o salário médio e o filtro de indústria funcionando no nosso mapa de tendências aqui. Um último ajuste aqui para ficar bem legal o nosso mapa, né? Seria essa questão dos números aqui, né? Primeiro que os números de salário estão como negativo, né? E eles não são negativos, então isso pode confundir, né, a pessoa que estiver lendo. E, não sei se vocês lembram, né? Mas aqui, se eu mudar para número de empregos, ele está mostrando um valor financeiro, né? Também isso está errado, né? Então ele deveria mostrar um número comum, né? Sem esse indicativo financeiro. Então eu vou selecionar essa coluna aqui, né? E vou vir aqui, né, na página inicial mesmo e vou formatar esse número, né? Beleza. Eu vou vir aqui em personalizado e lembrando, né? Sempre que a gente quiser alterar o nosso número positivo, a gente altera aqui nesse primeiro item. Se a gente quiser mudar os nossos números negativos, eu vou apertar ponto e vírgula, vou copiar isso aqui e vou colar aqui. Então agora, dessa forma que está, tanto nossos números positivos quanto negativos estão nessa mesma formatação, que é essa aqui de cima, né? RS 1,13, né? Mas eu quero que os meus números positivos, né, que são os números de emprego per capita, eu não preciso desse RS, então eu vou simplesmente apagá-los aqui. E para os meus números negativos, eu não quero que eles apareçam como negativo. Então, a gente poderia colocar aqui um menos, né? Que aí, se vocês lembrarem da matemática, né, menos com menos é mais. Então, se ele está mostrando um menos ali, e eu estou mostrando um outro menos aqui, né, esses dois iriam se anular, né? Para isso funcionar, só precisa colocar um underline antes. Então, seria underline menos RS e o número completo. Certo? E aqui a gente deixa, né, o número positivo, a gente só tira o R cifrão aí, né? Então agora, aparentemente funcionou aqui para os empregos per capita. Vamos ver aqui, né, para a parte de salário médio. Também funcionou. Olha só, agora nem aparece mais aquele menos. Apesar do número ser negativo, ele não aparece aqui. E o nosso mapa está funcionando perfeito agora. Então é isso. A gente, então, com essa parte, né, a gente finaliza aí, né, a nossa parte de gráficos mesmo, né? Então a gente já construiu todos os gráficos. Estou só tirando o contorno aqui desse, né? Para ficar igual aos outros. E a gente entra agora na parte de dashboard mesmo. Então, só relembrando, né? Essa parte de preparação dos dados é muito importante, né? Se você faz isso aqui bem feito, você ganha muito tempo na hora de montar o seu dashboard. Apesar de parecer que a gente gasta muito tempo aqui, na verdade, seria muito mais demorado se você começasse a montar o dashboard logo de cara, né? Por isso que é muito importante você fazer essas análises. E na vida real, muitas vezes não vai ser tão fácil assim, né? Você não vai começar e terminar logo naquele gráfico. Não, você não vai acabar usando muitos dos gráficos que você faz, né? Então, na vida real, com certeza, você vai acabar fazendo muitas análises aí que não vão te servir para o seu dashboard, mas com certeza vão te ajudar a entender aqueles dados e te ajudar a montar uma história, né? Mas é isso. Então, na próxima aula, a gente monta o nosso dashboard mesmo, que vai ser juntar todos esses gráficos aqui de forma coesa, né? Bom, beleza. Então agora que nós temos aí todos os nossos gráficos, né, desde os mapas aí até os gráficos mais comuns, né, chegou a hora da gente montar o nosso dashboard propriamente dito. Então, o que eu vou fazer, né?
Eu vou criar uma aba nova aqui, né, vou chamar ela aqui de Dashboard. E a gente vai começar essa montagem, né? Essa é a parte mais fácil, né? Essa é a parte mais legal mesmo, porque realmente a preparação, a gente gasta um tempinho aqui, né? Como eu comentei na última aula, muitas vezes tem gráficos que a gente monta, a gente gasta um tempo e acaba nem utilizando, né? Mas depois que isso está feito, né? A gente pode simplesmente montar e vendo onde que ele se adequa melhor no nosso dashboard. Uma dica, né? O dashboard geralmente você faz com o seu zoom de tela, né, que fica aqui no canto inferior direito, né, com esse zoom no nível 100%, né, geralmente, né, porque isso dá uma visão legal para a pessoa que está olhando a planilha, geralmente, né, é onde é o nível de zoom que as pessoas estão acostumadas a lidar com Excel, né, então tentem sempre manter em 100% aqui, né, porque senão se você colocasse um zoom absurdo aqui, caberia muita informação, né, e a pessoa muitas vezes não conseguiria ou nem tá com o seu Excel habilitado aqui, né, para esse zoom tão grande, né? Então vou deixar 100%. Outra dica, né, geralmente a gente pode colocar o nosso dashboard ocultando essa guia, né, dessa faixa de opções. Simplesmente você clica aqui, né, e nessa guiazinha. Algumas outras versões do Excel eles estão aqui, né, também funciona, né? Mas a gente pode, né, pensar no tamanho do nosso dashboard, né, considerando toda essa extensão, né? Ou seja, aí da linha 29 mais ou menos e a coluna S ou R aqui, né? Uma dica final que eu dou antes da gente já seguir aqui com o dashboard é tentar deixar uma margem aqui, né? Tentar deixar uma linha, duas linhas, né? Uma coluna e meia aqui, porque muitas vezes, né, a pessoa que vai abrir esse dashboard, ela está numa tela diferente, né, num computador que não segue exatamente a mesma proporção do seu, né? Então é importante você deixar essa margem de segurança aí para não ficar nenhuma informação oculta ali, né? Uma pessoa não vê que tem um outro mapa ali, né? Mas isso é menos provável, né? Vamos começar então pelo nosso dashboard. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui em exibir, eu vou remover as linhas de grade. Depois a gente vai remover tudo, né? Mas por enquanto a gente pode deixar. Essa linha de grade eu vou remover para a gente conseguir ter uma noção melhor do espaço, né? Para não ficar poluído. Eu gosto de começar o dashboard inserindo o título dele. Vou vir aqui em inserir. Vou pegar aqui nas ilustrações ou nas formas, né? Em formas. E vou inserir uma caixa de texto. Colocar ela aqui. Esse dashboard, ele é um dashboard híbrido, né? A gente vai ter um pouco de algumas análises que a gente já trouxe meio que prontas, né? Para a pessoa simplesmente bater o olho e não ter muita conclusão, né? Ela já tem a conclusão pronta ali da análise, né? Ou seja, ele vai ser, de certa forma, um dashboard explanatório, mas também tem muita informação que a pessoa vai descobrir por ela mesma, né? Então, também tem elementos de dashboard para colocar uma pergunta para esse layout, né? Colocar. Então, agora que nós temos aí todos os nossos gráficos, né, desde os mapas aí até os gráficos mais comuns, né, chegou a hora da gente montar o nosso dashboard propriamente dito. Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou criar uma aba nova aqui, né, vou chamar ela aqui de Dashboard, e a gente vai começar essa montagem, né? Essa é a parte mais fácil, né? Essa é a parte mais legal mesmo, porque realmente a preparação, a gente gasta um tempinho aqui, né? Como eu comentei na última aula, muitas vezes tem gráficos que a gente monta, a gente gasta um tempo e acaba nem utilizando, né? Mas depois que isso está feito, né? A gente pode simplesmente montar e vendo onde que ele se adequa melhor no nosso dashboard. Uma dica, né? O dashboard geralmente você faz com o seu zoom de tela, né? Que fica aqui no canto inferior direito, né? Com esse zoom no nível 100%, né? Geralmente, né? Porque isso dá uma visão legal para a pessoa que está olhando a planilha, geralmente, né? É onde é o nível de zoom que as pessoas estão acostumadas a lidar com Excel, né? Então, tentem sempre manter em 100% aqui, né? Porque senão, se você colocasse um zoom absurdo aqui, caberia muita informação, né? E a pessoa muitas vezes não conseguiria ou nem tá com o seu Excel habilitado aqui, né? Para esse zoom tão grande, né? Então, vou deixar 100%. Outra dica, né? Geralmente a gente pode colocar o nosso dashboard ocultando essa guia, né? Essa faixa de opções. Simplesmente você clica aqui, né? E nessa guiazinha. Algumas outras versões do Excel eles estão aqui, né? Também funciona, né? Mas
a gente pode, né, pensar no tamanho do nosso dashboard, né, considerando toda essa extensão, né? Ou seja, aí da linha 29 mais ou menos, e a coluna S ou R aqui, né? Uma dica final que eu dou, antes da gente já seguir aqui com o dashboard, é tentar deixar uma margem aqui, né? Tentar deixar uma linha, duas linhas, né? Uma coluna e meia aqui. Porque muitas vezes, né, a pessoa que vai abrir esse dashboard, ela tá numa tela diferente, né? Num computador que não segue exatamente a mesma proporção do seu, né? Então é importante você deixar essa margem de segurança aí para não ficar nenhuma informação oculta ali, né? A pessoa não vê que tem um outro mapa ali, né? Mas isso é menos provável, né? Vamos começar então pelo nosso dashboard. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui em exibir, eu vou remover as linhas de grade. Depois a gente vai remover tudo, né? Mas por enquanto a gente pode deixar. Essa linha de grade eu vou remover para a gente conseguir ter uma noção melhor do espaço, né? Para não ficar poluído. Eu gosto de começar o dashboard inserindo o título dele. Vou vir aqui em inserir, vou pegar aqui nas ilustrações ou nas formas, né? Em formas, e vou inserir uma caixa de texto, colocar ela aqui. Esse dashboard, ele é um dashboard híbrido, né? A gente vai ter um pouco de algumas análises que a gente já trouxe meio que prontas, né? Para a pessoa simplesmente bater o olho e não ter muita conclusão, né? Ela já tem a conclusão pronta ali da análise, né? Ou seja, ele vai ser, de certa forma, um dashboard explanatório, mas também tem muita informação que a pessoa vai descobrir por ela mesma, né? Então, também tem elementos de dashboard exploratórios, né? Então, em resumo, esse é um dashboard híbrido, né? Que é o tipo mais comum que a gente trabalha. Nesse tipo de dashboard, eu gosto de sempre colocar uma pergunta, né? Como a pessoa ela vai fazer, ela vai ter as próprias conclusões dela. Talvez se a gente colocar uma pergunta aqui no título, a gente vai instigar essa pessoa a usar o nosso dashboard e buscar as respostas para essa pergunta que a gente faz, né? Então eu vou colocar aqui uma ideia de título, né? Vou colocar aqui quais são as tendências salariais e de emprego no Brasil por indústria. Então, quais são as tendências salariais e de emprego no Brasil por indústria? Certo? Então, eu coloquei isso como uma pergunta, como eu disse, né, para instigar a pessoa a buscar a resposta dessa pergunta no nosso dashboard. Eu vou aumentar aqui. A gente pode deixar aqui num tamanho 20, 24, né? Geralmente é um tamanho bom. Deixar num 20 aqui. Se isso aqui ficar muito grande, né? Eu removo depois. Eu tiro um pouquinho desse tamanho, né? Vou fazer um ajustezinho aqui, deixar um pouquinho mais fino. E vou remover as bordas, né? A gente não quer essa borda no nosso dashboard. Beleza. O segundo passo que eu gosto de fazer agora é pensar como que ficaria esse layout, né? É colocar, ainda sem colocar os gráficos, né? Colocar algumas caixas aqui, né? Algumas formas para a gente ver, né, em que lugar que ficaria melhor esses gráficos, né? E aí depois a gente simplesmente insere o gráfico aqui e acabou, né? Eu vou inserir primeiro eu vou inserir os títulos, né, dos nossos gráficos. Então, se a gente lembrar aqui, nós tínhamos aí alguns gráficos, né? O salário médio mensal. Eu poderia colocar aqui salário médio mensal por indústria, né? Por indústria. Que seria, né, só para relembrar, seria esse gráfico aqui, ó, média de salário mensal por indústria, né? Mas eu já coloquei aqui no título que é por indústria, né? Coloquei isso aqui de propósito, para evitar ter que colocar isso aqui, né, em todos os gráficos, né? Porque tudo aqui vai ser por indústria, se a gente for pensar, né? Então, vou apagar. E vou deixar simplesmente salário médio. Colocar um tamanho aí 14, acho que tá ok. A gente pode ir sentindo. Acho que eu vou até diminuir um pouquinho. 12 tá bom. Se isso aqui ficar pequeno, a gente aumenta, né? E vou remover o contorno. Eu já vou fazer o título de todos aqui. Então eu vou apertar com o Ctrl e arrastar. E já vou fazer o título do segundo gráfico, que seria o número de empregos por indústria. Eu acho que um nome mais legal seria porcentagem de empregos, né? Porcentagem de empregos. Porque agora a gente não está falando mais de número, né? A gente está falando de porcentagem, né, nessa última adaptação que a gente fez, né? E por que eu estou fazendo tudo isso em caixa de texto, né?
porque fica muito mais fácil da gente mexer, né? A gente pode brincar com ele, colocar ele aqui, ou a gente coloca ele aqui, né? Então a gente faz esse exercício aqui com caixa de texto, né? Bom, beleza. Então nós temos mais dois gráficos, né? Seria aqui tendências de funcionários e empregos por ano em indústria. Esse nome tá meio grande, né? A gente pode colocar simplesmente uma ideia, né? Óbvio que isso aqui é bem pessoal, né? Tendência de salário e emprego. Por que só tendência, né? Porque aqui a gente está dando, né, uma ideia de como que tá indo isso ao longo dos anos, né? Quando a gente fala de tendência, né? Isso já está implícito, né? Que é algo cronológico, né? E só fazer uma adaptação, né? Tentar manter o mesmo padrão. Se eu coloquei, né, tudo em a primeira letra em maiúsculo, né? Também colocar isso para todos, né? E por fim, o nosso último recurso, acredito que seja o último, é o mapa de tendências aqui. Como eu já usei a palavra tendências, né? Eu vou chamar esse mapa, vou utilizar outro nome para ele. Eu vou utilizar aqui como mapa comparativo de salário médio e empregos per capita. Esse mapa, esse título ficou um pouquinho grande, mas eu vou dar uma dica mais para frente de como é que a gente trabalha com mapas, né? Mapas interativos, para a gente evitar esse nome grande, né? Uma última coisa antes da gente começar o layout que eu gostaria de fazer é colocar, né, pode ser nessa célula aqui mesmo, o nosso campo de seleção. A gente colocou os nossos filtros aqui, né? O filtro de turismo, né, perdão, o filtro da indústria selecionada, né? Conforme a gente vai mudando ali, os gráficos vão mudando. A gente colocou ele aqui. E eu quero que ele venha aqui para o nosso dashboard agora. Afinal de contas, o nosso usuário ele vai escolher esse filtro aqui, né? Então, como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui em dados, validação de dados, né? Como a gente fez da última vez. Vou permitir aqui um valor de uma lista e vou colocar que ele está exatamente aqui onde a gente fez no outro, né? Nos tipos de indústria aí, inclusive já estão na ordem alfabética. Então agora eu tenho aqui o nosso filtro, né? Eu vou aumentar um pouquinho, vou pegar a palavra aqui, a maior palavra, né? Comércio e transporte, vou aumentar ela um pouquinho aqui. Eu acho que eu vou colocar isso aqui no tamanho, acho que o tamanho 14 tá legal. E uma coisa interessante, né? Como isso aqui vai ser algo que o nosso usuário vai poder alterar, eu vou colocar numa cor, né, amarelo aqui, que mostra, né, que isso é uma célula dinâmica aí, digamos, né? Beleza, então temos os nossos títulos aí. Eu vou ocultar as guias, né, para a gente poder pensar um pouquinho. Eu vou colocar, então, o salário médio. Eu acho que como esse é um gráfico na vertical, né, se a gente for parar para pensar, vou movimentar esses outros aqui um pouquinho para o lado. Esse gráfico de salário médio mensal, ele é um gráfico muito na vertical, né? Ele tem muita informação, né, nesse sentido aqui. Então, eu acho que seria interessante a gente reservar um espaço grande aqui, né, para ele. E como, né, se a gente for voltar lá no início, né, o e-mail, né, ele destacou bastante, né, a necessidade de entender o salário médio, né, também a porcentagem de emprego. Eu colocaria ele numa área nobre do nosso gráfico, assim como as porcentagens de emprego e as tendências, né. O mapa, eu colocaria ele numa área menos nobre do nosso gráfico, né, que geralmente é essa parte à direita aqui, né, porque realmente, né, esse gráfico, se a gente for olhar ele é um gráfico que não traz tantas informações valiosas, né? Ele é um gráfico legal, eu acho que deixa o dashboard, ele dá um outro nível para o seu dashboard, né? Realmente traz uma maturidade, né, para a informação. Mas eu acho que para a gente traçar conclusões, eu acho que ele não está ajudando tanto, né? Então eu colocaria ele mais para o final e deixaria, né, essas informações vitais aqui no início, né? Então pensei em colocar esse salário médio por aqui, né? O mapa eu colocaria mais ou menos por aqui. E o restante dos dados, né? Eu acho que a gente pode colocar, né? Mais ou menos assim, né? A gente faz uma quebra, né? Então aqui ficaria uma informação, aqui ficaria outra. E como isso ainda pode não estar tão claro, né? Eu acho que isso aqui vocês podem fazer no início, né? Mas eventualmente nem vai precisar, né? Que é inserir as formas mesmo, né? Então eu vou inserir uma forma aqui. Deixa eu até ocultar aqui para a gente ver melhor.
Então, por que que eu estou inserindo dessa forma aqui? Porque eu planejo deixar o gráfico mais ou menos por aqui, certo? Vou apertar o Ctrl, né, e vou arrastar essa forma aqui para o mapa. Eu acho que o mapa ficaria legal aqui também, mais ou menos, né? Olha só que legal. A gente pode ir vendo, né? Vou até reduzir um pouquinho o tamanho dessa forma, né? Para deixar uma margenzinha de segurança ali, como eu comentei, né? Então vou fazer de novo aqui, Ctrl arrastar. Vou deixar esse mapa mais ou menos aqui, né? Vou dar essa coluna aqui, essa outra coluna aqui também como margem, né? E vou colocar também aqui as porcentagens de emprego. Eu acho que fica aqui legal, né? A porcentagem de emprego é esse gráfico menorzinho aqui, né? Então ele caberia ali. E o nosso gráfico combinado, né? De tendência aqui poderia ficar aqui também, certo? Podemos reduzir um pouquinho aqui. Então a gente pode pegar aqui esse gráfico, né? E a gente pode fazer os alinhamentos, né? Aqui ficou uma margem muito grande, então eu vou até puxar esse gráfico, ou melhor, acho que eu vou até aumentar ele aqui, né? Esses outros gráficos, né? A gente pode puxar ele um pouquinho para cá, para ficar, né, parecido aí a orientação, né? E antes disso, né, vou fazer com que a guia reapareça, né? E vou fazer alguns alinhamentos, né? Então, primeiro, né? Eu vou agrupar esses dois gráficos aqui. Antes disso, né, a gente pode alinhar eles, né? Podemos alinhar aqui, por exemplo, né, para a esquerda, para a direita, né? Já que eles têm o mesmo tamanho, né? Fiz a cópia exata deles, né? Então, muito provavelmente eles têm o mesmo tamanho aqui na largura, né? Não tem, né? Vou até corrigir aqui. Então, vou deixar os dois com 8.9. Tá. Então, agora eles têm o mesmo tamanho na largura. Eu vou alinhá-los aí para a direita, né? Ou para a esquerda, tanto faz. E vou agrupá-los, né? Com isso, eu posso selecionar, então eu vou apertar o Ctrl, vou selecionar os três mapas aqui e vou distribuí-los aí horizontalmente. Porque assim eu garanto, né, que a margem aqui, né, a distância entre eles está exatamente igual, né? Agora eu posso até já desagrupar, que foi realmente só para fazer essa organização, né? A gente pode alinhar esses gráficos aqui na parte superior. Então agora eles estão todos na parte superior. E esses aqui a gente pode alinhá-los aí na parte inferior, né? E assim a gente tem, né, uma referência de onde a gente vai colocar os nossos gráficos, né? Beleza. Então agora a gente tem aí, vou até ocultar aqui a barra, né? A gente tem, né, uma ideia muito boa de onde colocar os nossos gráficos. Então é simplesmente agora a tarefa aí de colocá-los aqui. Eu vou vir aqui na parte de preparação de dados, vou selecionar aqui o nosso primeiro gráfico, né, a média salarial por indústria. Vou apertar Ctrl X, que é o Ctrl recortar, né? Vou vir aqui no nosso gráfico, no nosso dashboard, perdão, e vou dar um Ctrl V. Simplesmente ele trouxe aquele mapa, aquele gráfico para cá. Vou tentar encaixar ele aqui, né, nessa ideia que a gente fez inicial. Opa! Olha só que legal. Vou colocar aqui, não precisa ser exatamente preciso, né? Pode deixar um pouquinho para fora, né? O que a gente já pode ver aqui? Eu posso retirar esse salário, esse título, né? Que eu já coloquei o título ali em cima. Então eu posso tirar isso. Posso aumentar um pouquinho para cá, né? Tem uma margem aqui para a gente adequar esse mapa, né? Mas a princípio tá ok, dá para ler a legenda, né? O Excel, se vocês virem, né? O Excel até ocultou um pouquinho da legenda, porque realmente ia ficar pequeno, né? Se mostrasse 0, 1, 2, 3, né? Então ele foi só os números pares, né? Então, a princípio tá ok. Vamos colocar todos aqui, a gente pode adequar mais um pouquinho, né? Se a gente achar necessário. Eu vou colocar aqui porcentagem de emprego, que seria o número de empregos por indústria. Eu vou apertar Ctrl X. Vou vir aqui, vou colar aqui. Então, vou tentar adequar ele aqui em cima. Esse aqui vai ficar bem pequenininho, a gente já vamos corrigir isso, né? Olha só, o que eu posso fazer aqui? Eu posso remover esse título, já vai melhorar. Isso aqui eu poderia colocar em outro lugar, né? Essa legenda
que está aqui na parte inferior, né? Vou aqui em formatar legenda, né, com o botão direito. Vou colocar à esquerda ou à direita, olha só como já aumenta aqui um pouquinho o nosso gráfico aí de pizza, né? Mas a gente já volta para falar um pouquinho melhor desse gráfico, né? Vamos primeiro posicionar ele e a gente faz os ajustes finais. As tendências de salário e emprego, onde que elas estão? Estão aqui. Eu vou copiar, eles já estão... Vou dar um Ctrl X, né? Eles já estão aí agrupados, né? Vieram com um tamanho bem grande, então eu vou reduzir esse gráfico, né? Vou fazer essa... Sempre com o Shift apertado aí, a gente consegue garantir que a proporção não vai mudar, né? Então sempre que você for utilizar, né, essas setinhas aqui, aperte o Shift, que olha só, perdão, nas setinhas diagonais, né? Você aperta o Shift e você garante que a proporção se mantenha, né? Então eu vou deixar aqui, mas eu vou aumentar aqui nesse sentido, né? Eu posso remover o título. Remover o título. Eu acho que agora, talvez essas fontes aqui ficaram muito grandes, né? Vou reduzir um número em cada um, então estava no 10, eu vou pro 9. Os anos aqui eu acho que eu vou colocar em negrito, acho que fica mais legal. Beleza. E por fim, a gente só precisa colocar o nosso mapa comparativo, né? Eu vou lá no nosso mapa, Ctrl X e vou colocar, vou apagar. Eu nem precisava apagar, né? Vou deixar aqui a nossa referência, vou colar o mapa, né? E vou adequar ele aqui, né? Beleza. Tá bom, o que que tá faltando, né? Vamos dar uma olhada como tá ficando, né? Nós temos aqui, tá bem claro aí que a gente ainda precisa mexer com essas cores, né? Obviamente que essas cores não estão contando uma história, né? Mas já tá ficando com uma carinha mais legal de dashboard mesmo, né? O que que a gente precisa ainda para finalizar essa aula? Vamos primeiro remover esse título, né? Tá um título duplicado aí. Esse filtro, ele não está alterando em absolutamente nada, né? Então a gente precisa trabalhar com isso. Vamos resolver isso agora. E o mapa também, né? A gente precisa colocar aquele filtro, né, do mapa entre salário médio e empregos per capita, né? Então vamos lá, como que a gente faz isso, né? Para a gente não ter que alterar as nossas fórmulas, né, e tudo mais, tem um jeito muito fácil, né? A gente pode vir aqui no nosso filtro original e a gente vai apagar ele. Então pode vir com a borrachinha aqui e limpar tudo, que ele já limpa toda a seleção. Então, você coloca aqui igual, né, depois que você apagou. Você vem aqui no seu dashboard e você pode vir aqui, né? O meu tá dando um probleminha no meu Excel. Eu vou mudar aqui manualmente para B5 para ele pegar essa referência, tá? Mas você pode simplesmente clicar ali. É um probleminha que o meu Excel tá tendo aqui por algum motivo. Então, agora sim, a gente tem as indústrias aí funcionando no nosso filtro do dashboard, né? A gente precisa colocar o nosso mapa aqui também, né? O nosso mapa ele precisa se alterar conforme a gente muda aqui. O que eu vou fazer? Eu vou deixar esse título aqui em cima por enquanto, mas a ideia é remover esse título, né? A gente já vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Vou até apagar esse fundo aqui. Vou pegar uma célula aqui qualquer, pode ser a célula L, por exemplo, e vou fazer uma validação de dados aqui. E aqui vai ser o meu novo filtro, né? Então, vou vir aqui em dados, validação de dados, e vou aqui em lista, e vou colocar a nossa validação de dados assim como a gente fez no filtro, né? Aqui na aba de preparação de dados, emprego per capita ou salário médio. Vou dar um Enter aqui. E aqui está funcionando já, né, a validação de dados. Vou até já aproveitar aqui, pintar de amarelo, né, até colocar nesse outro, né, em negrito, né. Vou aumentar um pouquinho a fonte, né. Conforme for aparecendo aqui, a gente pode ir apagando aqui, né, as nossas referências, né. Elas são só para a gente ter uma ideia de onde ficaria legal, né? Aqui
antes da gente fazer os ajustes aqui da célula, eu vou vir aqui nesse gráfico, né? Vou aqui formatar a área do gráfico. E aqui nessa parte de propriedades, né, de tamanho do gráfico, eu vou colocar para ele não mover ou dimensionar com as células, né? Assim como a gente já fez nos outros gráficos. Que agora eu posso simplesmente dar dois cliques aqui, né? E ajustar o tamanho da célula aqui que a gente está trabalhando, né? Acho que aqui eu estou no tamanho 14, eu acho que eu vou diminuir um pouquinho. Que é esse, né, que é o filtro principal, acho que ele pode estar como 14, né? E agora, eu vou até apagar esse título aqui já. Que eu tenho uma ideia melhor para esse título aqui, que eu já vou mostrar. Mas ele ainda não está funcionando, né? O que a gente precisa fazer? Precisamos fazer a mesma coisa. Eu vou lá no nosso filtro, eu vou apagá-lo, aqui em limpar tudo, né? E vou colocar que ele vai ser um espelho aqui desse salário médio, né? Então eu vou clicar aqui na célula ao lado e vou mover com o meu cursor aqui para a célula em questão. E agora, né, a gente consegue finalmente aí toda essa interatividade desse mapa tá funcionando, né? Eu vou um último ajuste, né? Vou apagar aqui os outros, né, que ficaram aqui por trás, né, para eles não poluírem aí o nosso mapa, né? Aquelas formas que a gente inseriu. E por enquanto, a gente tem, né, um dashboard que já está funcionando, e ele precisa de alguns ajustes finais aí que a gente já vai trabalhar. Seria basicamente a cor, né? E deixar ele um pouco mais dinâmico em alguns pontos, né? Então a gente volta a se falar aí na próxima aula. Beleza. Então temos o nosso dashboard aí, primeira ideia do dashboard, e tá acabando aqui, tá, gente? Agora são os ajustes finais, né? A gente vai adequar as cores, né? E, e vai ficar mais legal, né? Por enquanto ele tá funcionando, mas ele ainda tá faltando esses pequenos ajustes, né? Uma coisa, né, que a gente pode fazer nesse gráfico, antes da gente finalizar ele com essa parte de cores, né? A gente poderia deixar ele um pouquinho mais dinâmico. O que que eu quero dizer com isso? Aqui, né, no comércio e transporte, por exemplo, né, quando a gente vai selecionar as indústrias, né, tá em comércio e transporte, agora vai construção civil, educação e tudo mais. Nós temos aqui, né, dos 4 gráficos que nós temos, né, 3 estão se movimentando conforme, né, eu vou fazendo essa alteração. Mas esse gráfico aqui ele está estático, né? Esse gráfico não está se alterando. E existe um jeito da gente fazer essa alteração para gráficos, né? Essa dinamismo, né? Para gráficos de barras, né? Isso aqui é uma dica muito legal e isso fica muito profissional mesmo, né? Como é que eu faço para, conforme eu for mudando aqui a seleção, eu queria que esses gráficos, né? Que esse gráfico mudasse também. Só para dar um exemplo, eu queria que fosse algo assim, ó. Então, todas as barras aqui seriam cinza. E somente, né, o industrial que está selecionado, eu quero que ele fique azul. Então, e aí se eu mudasse aqui, eu queria que isso mudasse, né, também. Como é que eu faço isso, né? Então eu vou dar um Ctrl Z aqui, só para reverter o que eu fiz. E eu vou mostrar para vocês como fazer. Então a gente vem aqui na preparação de dados. E aqui na minha coluna F, né, logo ao lado aqui da média salarial por indústria, isso é um comentário, né? Olha como fica bem mais limpo agora que a gente tirou aqueles gráficos, né? Olha como a nossa preparação de dados fica bem organizada, né? Então aqui na coluna F eu vou adicionar uma nova coluna e vou chamar essa coluna aqui de coluna selecionada. Beleza. Essa coluna, eu quero que ela seja zero, né? Eu quero que o valor dela seja zero caso a indústria selecionada não seja essa indústria em questão. Então eu vou fazer uma condição C. Eu vou fazer a condição e já vai ficar mais claro, né? Mas se, né, essa célula aqui for igual à seleção, ou seja, a industrial, já vou até fixar aqui o industrial, né? Já vou apertar o F4 nele. Se isso aqui for verdadeiro, então o valor que vai aparecer aqui é o valor da média salarial. Se isso for falso, ou seja, se forem diferentes, eu quero que apareça zero. Quero que apareça R$ 0. Por que eu estou fazendo isso? Olha só. Agora, industrial está selecionado, né? Então aqui vai aparecer que industrial tem o valor de 4.000 e tantos. Se eu mudar aqui para comércio e transporte, aqui comércio e transporte vai aparecer o valor dele. Agora eu tenho um jeito, né, de começar a pensar, né, nessa seleção dinâmica, né? Só o valor que está selecionado está aparecendo o valor, né? Como é que eu faço isso no dashboard agora? Eu vou vir no nosso gráfico
vou apertar com o botão direito e vou clicar em seleção de dados. E aí eu vou adicionar uma nova série de dados. Eu vou vir aqui nela. Essa série aqui está pedindo o nome dela, né? Isso aqui dá para deixar como coluna selecionada. E o valor dela, a gente pode colocar esse conjunto aqui de células. Vou dar um OK aqui. Olha só como ficou. Já temos aí um início aí do que a gente queria fazer, né? Se eu mudo aqui para construção, construção fica com essas duas barrinhas aí. Finanças também, e assim por diante. Beleza, temos alguma coisa, né? Antes da gente selecionar, antes da gente seguir, eu vou pegar essas barras aqui e vou colocar elas como cinza, essas que estão em azul, porque essas barras elas vão ser cinza quando elas não estão selecionadas. Então vou vir aqui, colocar aqui um tom de cinza, pode ser esse cinza aqui intermediário, né? E essa barra que está em laranja, eu quero que ela seja azul. Então eu vou selecionar aqui as cores e vou colocar ela como azul. Perfeito. Então aí nós temos a nossa seleção está funcionando, mas ainda não está do jeito que a gente queria, né? O que a gente pode fazer? A gente vai clicar nessa barra, nas barras, né? E vamos clicar com o botão direito, formatar série de dados. E olha só que legal. A gente tem aqui uma seção de sobreposição das séries, né? Eu vou deixar isso aqui como 100%. E olha só, agora as barras estão sobrepostas. Então, a barra da segunda série, que foi a que a gente criou, ela está como uma série em cima da outra. Então, somente ela está aparecendo. Para finalizar isso aqui, né, aqui já estaria excelente, né? Eu acho que deixa bem claro qual que está sendo a indústria selecionada. Mas a gente pode adicionar ainda um outro recurso, que seria colocar os rótulos dos dados aqui, né? Então, finanças poderia aparecer 5.000 e tanto aqui, né? A gente pode fazer isso aqui simplesmente vindo aqui em design do gráfico, adicionar elemento. Aqui em elemento, né, adicionar elementos, sempre que vocês ficarem em dúvida, né, de como que chama um elemento, se é tabela, é barra de erros, é linha de grade, você pode vir aqui e fazendo alguns testes, né? Você só posiciona o mouse em cima daquilo que você está pensando em inserir e ele já te dá uma prévia ali, né? Nesse caso, eu quero adicionar, né, uma legenda somente aqui para essa partinha azul, né? Então eu vou clicar nela, vou vir aqui em elementos e aqui na parte de rótulo de dados, vocês estão vendo ali, né? Ele está me mostrando algumas ideias ali, né? Eu quero que ele fique na extremidade interna. Bom, vamos ver como que fica nessa extremidade, né? Eu vou diminuir um pouquinho essa fonte, vou colocar em negrito e vou colocar como uma cor branca, por exemplo. Vamos testando aqui. Mas apareceu esses zeros aqui que eu não queria que aparecesse, né? Tem algum jeito de resolver isso? Tem sim. A gente pode vir aqui, clicar com o botão direito, formatar rótulo de dados, e a gente vem novamente aqui para as formatações de números, né? Como sempre, né? A gente vai usar muito isso aqui. E aí, a gente vem aqui nessa parte de personalizado. A primeira coisa que eu quero fazer é remover esses dois zeros aqui, né? Então, vou até mostrar aqui, ele vai ficar, né, só 5.162, em vez de mostrar, né, o vírgula 00, mas ainda não removeu o zero, né? Então, vou voltar lá, personalizado, remover o 00. Como que a gente faz? Simplesmente colocando 3 pontos e vírgulas. Porque assim a gente mostra, né, como eu já expliquei anteriormente, o ponto e vírgula ele separa, né, o jeito que eu quero formatar os números positivos, os números negativos, os números neutros e os números, os textos, né? Então, se eu não coloco nada entre os pontos e vírgulas, quer dizer que eu não quero formatação nenhuma. Eu não quero que esse número apareça. Quando eu dou adicionar, eu fico aqui só com o número que eu estou mostrando, né? Então, se eu vim aqui para a tecnologia da informação, ele vai mostrar aquele número para a gente. Então, dessa forma, a gente tem aí o nosso gráfico aí dinâmico, né? Vou aumentar um pouquinho aqui. O nosso gráfico fica um pouco mais dinâmico aí e responsivo, né? Para a indústria selecionada em questão. Beleza. Então agora vamos falar da parte de cores, né? Vamos deixar esse dashboard um pouco mais bonito, né? Um pouco mais apresentável, né?
Essa parte de cores nós vamos dividir em duas partes. Primeiro, né, vocês viram aqui que a gente trabalhou sempre com esses tons padrão do Excel, né, de azul e laranja, né? Por que que eu trabalhei com esses tons padrão? Porque se a gente trabalha com cores padrão do Excel, depois para a gente mudar essas cores para a cor do logo da empresa ou do esquema de cores que a empresa utiliza nas apresentações, ou o esquema de cores da sua empresa, né, se você estiver criando uma apresentação para você mesmo, né, é muito fácil você fazer essa alteração. Então, nessa primeira parte, a gente vai padronizar. A gente vai deixar tudo em azul e laranja, né? A gente vai criar aqui uma regrinha nossa e depois a gente vai trocar essas cores para as cores padrão da empresa ou de qualquer que seja o objetivo aí do dashboard. Então, vou vir aqui, vou mostrar as guias, né? Estou pensando aqui, né? Nós temos aí tendências salariais e tendências de emprego, né? A gente poderia fazer com que as tendências a gente poderia contar essa história, né? Utilizando duas cores e essas cores poderiam ser diferentes para emprego e salário, né? Já que se a gente for olhar aqui, a gente sempre está falando ou de salário ou de emprego, né? Então a gente pode pensar dessa maneira. Eu vou então aqui pintar a parte de salário como azul e emprego como laranja, certo? Então aqui, falando de salário, o nosso primeiro gráfico já está em azul. Então eu não preciso mexer nele. O que eu posso fazer, talvez, é vir aqui e pintar, né, o salário aqui de azul no título, né? Pode ser algo interessante. É, aqui, emprego. Nesse caso aqui, vou até movimentar aqui para um outro que tem um range maior. Quando a gente está falando de emprego aqui nesse caso, isso aqui deveria ser laranja. Mas essa parte de emprego, ele tá como azul e laranja, né? Tá um pouco confuso. Eu acho que para ficar mais legal a gente poderia deixar essa partezinha aqui que tá em azul como laranja e essa outra partezinha como um cinza, né? Uma cor que não chama atenção, porque aí a gente fala realmente só dos empregos aqui, né? Que estão nessa parte do 18%, certo? Aqui na parte de salário e emprego aqui também a gente pode mexer, né? A média salarial tá num tom de cinza, a gente poderia deixar ela em azul. O emprego aqui já está em laranja, então aqui já está correto, né? E o mapa, ele está como salário médio, ele está laranja, e empregos ele está com azul, então ele está invertido, né? Então a gente precisa trabalhar nisso. Então vamos lá, vamos começar então por essa parte aqui da tendência, que é um pouco mais simples, né? Eu vou selecionar aqui a linha, né, a linha em questão. Eu vou vir aqui formatar série de dados. Vou vir aqui na parte de preenchimento, né? Primeiro a gente tem que pintar a linha de azul. E aí eu vou escolher especificamente esse tom de azul aqui. Então é muito importante que você escolha o mesmo tom para todo o conteúdo que você está fazendo, porque é isso que vai facilitar com que depois a gente mude isso com um único clique, né? É bem fácil mudar depois. Eu vou vir aqui nesse tom de azul. E o nosso marcador, ele ainda está como cinza, né? Então eu vou vir aqui no marcador e vou mudar o mesmo tom de azul. Beleza. Vamos vir aqui agora para nosso gráfico de rosquinha, né? Eu vou clicar uma vez nele, vou clicar uma segunda vez. Essa parte é um pouco difícil, né? Você tem que clicar exatamente aqui nessa área, né? Dentro da área da rosquinha que você quer pintar, né? Então eu vou clicar uma vez, duas vezes, botão direito, e vou aqui formatar ponto de dados. E a gente vem aqui na formatação, a gente vem aqui no preenchimento, ele vai estar como azul, eu vou pintar de laranja, porque eu estou falando de empregos. Vou clicar para fora, vou fazer a mesma coisa agora para essa parte externa. Então vou clicar uma vez, vou clicar duas vezes, vou vir aqui formatar ponto de dados, vou vir aqui preenchimento e vou pintar num tom aí de cinza. Vou até, acho que está o mesmo tom daquele, sim. Então agora nós temos aí que os empregos estão sempre falando, né, na cor laranja, né? Se eu colocasse azul, né, eu acho que ficou claro aqui, né? Se eu colocasse azul aqui em volta, ia parecer que essa parte azul teria alguma relação com a parte de salário, né? Na verdade não tem, por isso que eu deixei como cinza. E por fim, o nosso mapa, simplesmente você clica com o botão direito e vem aqui, formatar. Na parte de cor de série, o que vai acontecer, né? Os valores baixos, né, os valores abaixo de zero, eles estão como
laranja e os valores acima de zero estão como azuis. Vou simplesmente inverter. O que estava como laranja eu vou pôr azul, o que estava como azul eu vou pôr como laranja. E agora, salário médio está sempre em azul, empregos per capita está sempre em laranja. Vamos dar uma última checagem, né? Então, salário, tudo que for salário, está em azul, tudo que for emprego está em laranja. Média salarial, número de empregos. Então é isso. Então na próxima aula a gente vê como alterar isso para as cores da empresa, né? De um jeito fácil, né? Faço agora para deixar esse esquema de cor mais próximo, né? Do logo da minha empresa, né? Da empresa que eu trabalho, ou da minha empresa em questão, né? Se você for o proprietário, né? Como é que eu conto essa história e ainda assim, né? Faço essa relação com a empresa atual, né? Eu vou pegar aqui o logo da Dino Jobs para a gente ter uma ideia, né? Gosto de deixar o logo da empresa nesse cantinho aqui, que é um canto que não é nobre, né? Não é uma área nobre do seu dashboard, mas ainda assim, né? Ele tem o seu destaque ali, né? Para a gente descobrir as cores que a gente tem no logo, a gente pode fazer isso de várias maneiras, né? Tem como você colocar esse logo no PowerPoint, por exemplo, né? Utilizar a ferramenta de conta-gotas, né? Ou senão você pode utilizar as ferramentas online, né? Existem diversas ferramentas, né? É só digitar no Google, né? As ferramentas, né, de descobrir cor, né, de fotos, né? Você faz o upload da foto, ele te fala as cores que estão presentes nessa foto, né? No nosso caso, eu já facilitei, né? Eu deixei aqui essa caixinha de texto, né, na capa, se vocês forem olhar, com as cores em questão, né? O que são essas cores, né? Deixa eu aumentar aqui, só para explicar. Então, nós temos aqui duas cores, né, que são as cores que a empresa pede que a gente use, né? E essas cores estão em dois tipos de códigos diferentes, ou os códigos hex ou os códigos RGB. Que são simplesmente, né, a maneira aí que a, a tecnologia da informação, né, entende as cores, né? Então, vamos aqui, eu vou alterar primeiro manualmente para mostrar como funciona, depois eu altero aí de forma automática, né? Se eu quiser que a parte de salário fique sempre com essa primeira cor e a parte de emprego fique com a segunda cor, como que eu faço? Eu vou selecionar aqui salários, vou vir aqui na parte de formatação das cores de texto, vou clicar em mais cores, e aí vai abrir esse menuzinho, né? Pode ser que o seu venha aqui como padrão, você clica em personalizar, e aí você simplesmente vem aqui, você pode alterar aqui pelo RGB ou pelo REX. RGB significa Red, Green and Blue, né? Que seria vermelho, verde e azul. Então aqui eu tenho 211, 32, 43. Simplesmente eu venho aqui, 211, 32, 43. Ou eu posso alterar pelo código REX, como eu comentei. Beleza, tenho aqui que o salário ficou na corzinha vermelha aqui, que é a cor da gravata aqui do dinossauro. Vou fazer a mesma coisa agora para empregos. Mais cores, personalizar. Vou alterar. Posso usar o código REX, por exemplo, agora só para mostrar, né? 8FAA37. Vou dar o OK. E ele vai mudar aqui para o tom de verde aí da cor da fonte, né? Do Dino Jaws. Vou apagar isso aqui. Ou melhor, deixa aqui que a gente ainda vai usar. Mas como que eu faço para alterar isso aqui de uma vez, né? Se eu vou ter que vir aqui em cada gráfico e alterar, né? Em cada textozinho, né? Não, tem um jeito muito simples aqui que o Excel nos ajudou nesse ponto, né? Eu vou vir aqui em Layout de página, eu vou clicar em Cores, e olha só, o esquema de cor que a gente está utilizando, né? Provavelmente o de vocês está assim, se não tiver não tem problema, é o Office, que é o esquema padrão de cor quando você abre qualquer planilha do Excel. Ele te dá diversos esquemas de cores. Se você for passando o mouse aqui, ele vai mudando, né? Mas eu quero que o meu esquema seja um esquema personalizado. Vou aqui em personalizar cores. E olha que legal. O que a gente vai fazer? Onde tiver azul, eu vou alterar para a primeira cor, para o vermelho. E onde tiver o laranja, eu vou alterar para o verde. E assim, automaticamente, o que foi pintado de azul vai ficar vermelho, o que for pintado de laranja vai ficar verde. Então eu não preciso ficar alterando manualmente. Então vamos lá. Mesma cor, mesma coisa aqui. Vou vir aqui no azul, cliquei aqui em alterar a cor, personalizar e vou digitar aqui 211,
32, 43. Vou dar um OK. Vou vir aqui no laranja, vou fazer a mesma cor, a mesma coisa. 143, 170. Lembrando que eu estou olhando aqui, né? 55. E vou dar vou colocar o nome aqui de Dino Jobs. Você pode fazer isso, né, para sua empresa. Você já salva aqui as cores, né? Você sempre vai ter esse esquema de cor com a planilha que você for usar. E olha só que legal. Salário agora está em vermelho, como a gente pensou, né? Emprego está em verde. Mas tem um probleminha aqui no mapa, né? Deixa eu ver como que funciona. Olha lá, é simplesmente uma atualização, então só de selecionar ele já alterou. Vou apagar essas cores aqui. Vamos deixar aqui em modo tela cheia para a gente ver. Olha só que legal. Então, agora nós temos aí o nosso mapa com as cores relacionadas à empresa, né? A gente só precisa agora finalizar alguns últimos detalhes, né? Mas já está com uma carinha mais legal de dashboard, né? Beleza. Então, temos aqui o nosso dashboard provisório, né? A gente está quase finalizando ele. Só faltam aqui alguns detalhezinhos, né? Antes da gente entrar na parte de controles avançados, né? Que é a última parte aqui praticamente do dashboard, tem uma coisa nesse dashboard que ainda está me incomodando. Esse gráfico de rosca, né? Ele está muito pequeno, né? Fica difícil de enxergar alguns números aqui. Ele tem essa legenda que muitas vezes não precisaria, né? Porque a gente já falou, né, que a cor verde representa aí os dados de empregos, né? Então, esse é um gráfico que eu gostaria de melhorar um pouquinho. Tem um jeito, né, muito legal da gente trabalhar com gráficos de pizza, né, gráficos de rosca. Eu vou mostrar para vocês. Mas basicamente eu gostaria que aqui, né, eu tivesse, em vez dessa legenda, eu tivesse uma porcentagem aqui em tempo real. Então essa porcentagem mudaria conforme o gráfico vai mudando. E aí eu não preciso colocar a porcentagem aqui dentro do gráfico, né? Eu posso colocar ela aqui fora. Existem diversas maneiras de fazer isso, né? Vou mostrar uma delas, mas primeiro eu vou apagar essa legenda, né? A gente pode até reposicionar esse gráfico, podemos aumentar um pouquinho ele aqui. Vamos colocar aqui o fundo dele, né? O preenchimento dele como vazio, né? Sem preenchimento. Vou colocar ele mais ou menos aqui, depois a gente vê como fica, né? Por mais que a forma como um todo está ocupando um espaço grande, né? Isso não tem problema, porque depois a gente vai travar essa célula, né? A pessoa não vai conseguir movimentar isso e nem ver, né, esse contorno dessa forma aqui. Então, a primeira coisa, a gente precisa voltar aqui para nossa aba de preparação de dados, né? E a gente vai vir aqui nessa partezinha, né? Que foi onde a gente calculou, onde a gente fez os cálculos aqui para montar o nosso gráfico de pizza, né? Então, eu vou selecionar esse cabeçalho aqui mais uma vez, só para ficar organizado. E aqui eu vou chamar, né, em vez de tipo de indústria, eu vou manter, mas eu vou colocar aqui a regra de porcentagem. Melhor, eu vou colocar até aqui em cima, olha, eu vou colocar aqui. Aqui eu vou apagar. Deixa eu copiar a mesma formatação. E aqui eu vou mudar para porcentagem, né? Sempre vou manter tudo organizadinho, né? Qual que vai ser essa porcentagem? Eu quero calcular aqui quanto que a indústria selecionada representa no todo, né? Quantos por cento que ela representa. É a mesma conta que já foi feita aqui automaticamente pelo Excel, né? Mas eu vou fazer isso por fora, vocês já vão entender por quê. Como que eu faço isso? Eu vou fazer, a porcentagem ela vai ser a indústria, né, o número dessa indústria atual, dividido pela soma de todas as indústrias, né, de todos os valores. Então aqui eu vou ter um valor em porcentagem, né? A gente pode vir aqui colocar como porcentagem mesmo, né? Que vai ser exatamente igual à porcentagem de emprego aqui. E aí o que eu faço com isso? Beleza. Então eu vou vir aqui na minha aba de dashboard mesmo, vou vir aqui nas minhas ilustrações, nas formas e vou inserir, né, uma caixa de texto novamente, como a gente já fez várias e várias vezes. Só que essa caixa de texto ela vai ser um pouquinho diferente. Em vez de eu escrever o texto aqui, né, em vez de eu escrever texto, né, eu vou simplesmente clicar nela, né, clicar na borda dela e aqui na barra de fórmula eu vou digitar igual, como se eu fosse iniciar uma fórmula mesmo. Eu vou digitar igual, e aí eu vou vir selecionar aqui, na parte de preparação de dados, eu vou selecionar essa porcentagem aqui, e vou dar um Enter. Olha que legal, agora
essa porcentagem aqui, ela faz uma referência direta àquela célula. E, por sinal, aquela célula está sendo referenciada aqui, né, pela mudança nas indústrias. Então, se eu mudar aqui, eu mudo a nossa célula ali também. Mas beleza, vamos melhorar isso aqui um pouquinho. Primeira coisa, a gente não precisa dessa borda, né? Eu acho que, como a gente já fez aqui várias e várias vezes, né? Vamos remover o contorno. E eu vou aumentar esse número aqui, né? Para que fique um pouco mais compreensível, né? Acho que um tamanho 40 aqui. Vou colocar um negrito, né? A gente pode até diminuir um pouquinho a forma, né? Posicionar ela aqui mais ou menos onde fica legal. E eu vou pintar ela de verde, né? Já que sempre que a gente fala de emprego aqui, a gente fala na cor verde, né? E para fechar, eu posso remover agora esses valores aqui, né? Essas legendas. Então vou simplesmente clicar e vou deletá-los. E olha só que legal, até o nosso gráfico fica até um pouquinho maior, né? Eu vou reposicionar aqui um pouquinho para o lado. E é isso. Agora eu tenho, né? Esse gráfico ele está mais limpo, né? Dá para ver claramente que esse valor representa 2% aqui, né? Que esse era o mais crítico, né? Se é um valor maior, ele vai para 22 aqui, então também está dando para ver. E a gente chega aí, né, na parte final, né, dos recursos visuais, né? Então agora o que está faltando realmente é fazer uns pequenos ajustezinhos aí para a gente não ter problema na hora de entregar essa planilha para nenhum usuário. Beleza. Então o nosso dashboard está aqui praticamente pronto, né? Eu só queria dar uma última dica, né, para deixar o nosso dashboard ainda mais profissional, né? Sempre que a gente tem, né, algum tipo de escolha por parte do usuário, né, que seja uma escolha de 2 itens, 3 itens só, né, ou 4 itens no máximo, existem algumas opções que a gente pode optar por colocar aqui na nossa planilha em vez dessa lista suspensa. Né, porque uma lista suspensa eu acho que é mais bem empregada quando você tem uma escolha muito grande de opções, né, como é o caso das indústrias aqui, né. Se você só tem 2 opções, a gente pode fazer isso de outra maneira. Vou mostrar aqui para vocês. Então, para a gente fazer isso, a gente vai precisar habilitar a guia de desenvolvedor, né, aqui do Excel. Fazer isso é muito simples, né? O meu já está habilitado, mas para quem não tiver, é só clicar aqui em arquivo. Vocês vêm aqui na opção de mais, né? Ou talvez já esteja até aparecendo aqui, né, opções nessa barra, né? Mas se não tiver, é só clicar em mais, assim como eu fiz aqui, e clicar em opções. Aí vocês vão vir aqui em personalizar, faixa de opções. E vocês simplesmente apertam aqui, né, na opção de desenvolvedor. Ele vai estar sem o tickzinho aqui, né? Você faz o check mark, né? E pode clicar OK, que ela já vai aparecer aqui pra gente. O que que a gente vai usar dessa guia de desenvolvedor, né? Aqui o pessoal, né, usa muito aí para fazer, né, macros, gravações em VBA, né? A gente até tem um curso aqui, né? Se vocês quiserem, né? Podem procurar aí. A gente tem o curso de VBA que a gente aprofunda muito, né, nessa parte. Mas a gente vai usar aqui essa parte aqui de inserir, né, controles de formulário. E eu vou inserir especificamente esse botãozinho aqui, botão de opção. Simplesmente clica nele e arrasta aqui, né? Clica arrastando, né? Que ele já vai inserir pra gente. Eu vou até fazer uma cópia dele, vou clicar com o Ctrl e arrastar ele. Já vou fazer 2 aqui. Qual que é a minha ideia? Como nós só temos 2 opções, eu quero que esse botão, quando ele for selecionado, eu quero que ele apareça salário médio e ali mude o gráfico para o salário médio. Então eu já vou até aproveitar, vou clicar com o botão direito e vou editar o texto dele. Vou editar o texto dele para justamente, né, salário médio. E, similarmente, o próximo aqui, eu vou alterar aqui para... Vou alterar o texto dele, clica no botão direito, editar texto. Vou mudar aqui para empregos per capita. Então, acho que está claro, né, qual que é a ideia. Quando eu clico aqui, o gráfico deve mudar. Quando eu clico aqui, o gráfico deve mudar para empregos per capita. Como que a gente faz, né? Como que esses botões funcionam? Esses botões, eles precisam, de alguma forma, se comunicar com a planilha, né? Com as células, né? A gente precisa colocá-los em algum tipo de fórmula. E eles funcionam da seguinte maneira. Você clica com o botão direito neles, né? Qualquer um deles. E você vem aqui em formatar controle.
Nessa parte de formatação de controle, a gente consegue colocar um vínculo a alguma célula. Eu vou fazer aqui então, eu vou clicar nessa setinha aqui, vou vir aqui na aba de preparação de dados, né? E lá na primeira parte, né, onde a gente coloca os filtros, eu vou vincular esse botão a essa célula aqui, B16. Não tem uma célula certa, né? O importante é você lembrar que célula que você está utilizando aí como referência depois. Então vou dar um Enter aqui e pode dar OK. O que aconteceu? A princípio não aconteceu nada, né? Mas se a gente for olhar na célula B16, ela está com o número 1. O que esse número 1 indica? Esse número 1 indica que esse botão de controle, ele está acionado. Se eu clicar aqui nesse outro botão, agora essa célula está com o número 2. Por quê? Porque o segundo botão foi acionado. Se eu tivesse 3, 4, 5 botões aqui, estaria respondendo conforme isso, né? Conforme o número de botões. E é legal a gente pontuar que a gente não precisa fazer a formatação desse segundo botão. Como esses botões são complementares, né? Ou seja, se um tiver apertado, o outro não vai estar. A gente não precisa mostrar para o Excel que esses botões trabalham junto. O Excel já entende isso, né? O Excel já entende justamente essa regra que eu comentei. Então agora só nos resta fazer uma última coisa, que é, de alguma forma, colocar esse número aqui, esse número 1, nessa fórmula aqui em cima. Porque essa célula que manda, né, nesse mapa, né? Se ali naquela célula tiver escrito empregos per capita, o mapa vai estar mostrando os empregos per capita. E se naquela célula estiver mostrando salários, né, que é o que a gente consegue mudar por aqui, né, salário médio, o mapa vai ser alterado para salário médio. Então, para fazer isso, eu vou colocar uma fórmula C aqui, bem simples. Então, vou chamar aqui o C. Se esse número aqui for igual a 1, quer dizer que eu estou selecionando salário médio. Então, eu vou escrever aqui salário médio. Bem simples. E não se esqueçam de colocar, né, salário médio entre aspas, né? E se isso for falso, eu quero que mostre empregos per capita. É muito importante, né, vocês verem se está realmente escrito da mesma maneira, né, que a gente chamou aqui nos outros lugares, né, esses nomes, né. Então agora, como está no 1, aqui vai estar como salário médio. E aqui, se eu mudar aqui para o empregos per capita, olha só, até o mapa já mudou, né, porque lá mudou para o 2 e, consequentemente, a fórmula mudou aqui também para empregos per capita. Eu vou colocar aqui vínculo do botão de opção, só pra gente... vínculo do botão, tá bom? Só pra gente não estranhar isso aqui, né? Se a gente abrir isso aqui daqui uma semana, né? Só pra gente não esquecer do que era esse número aqui, né? Então agora, os nossos botões já estão funcionando, né? A gente pode testar mais um pouquinho aqui, né? Aparentemente está funcionando legal. Eu posso apagar essa célula aqui, ela não tem mais valor, né? Simplesmente agora ela não está mais mudando nada no nosso dashboard. E esses botões, né? Se eu clicar com o botão direito, eu consigo selecionar ele aqui. Eles estão agora funcionais. Última coisa, né? Esses botões, eles têm uma limitação que a gente não consegue alterar o tamanho da fonte, a cor deles, né? Eles são meio limitados aí por padrão. Mas a gente consegue colocar uma caixa de texto por cima deles, né? É justamente isso que eu vou fazer. Então eu vou até dar vou copiar essa caixa de texto aqui, só vou pegar emprestada ela aqui e vou colocar por cima aqui desses botões. Eu vou alinhar aqui à esquerda e vou escrever aqui empregos per capita, por exemplo, né? Empregos eu vou deixar em verde, né? Como a gente já combinou. Diminuir aqui um pouquinho e vou colocar isso aqui em cima, olha. Aqui em cima. Vou até copiar ele já aqui e vou fazer a mesma coisa para o salário médio. Salário médio. Só que eu vou alterar ele, né? Para a palavra salário eu vou colocar aqui no vermelho, né? Conforme o logo da empresa. Vou diminuir aqui um pouquinho. Vou colocar aqui na parte em cima também do botão. Aí, se vocês quiserem, né, uma boa prática seria agrupar, né, o botão com esse texto, né? Vou clicar com o botão direito aqui no botão
E aí eu consigo vir aqui em agrupar. Isso aqui é um pouquinho chatinho, né? Sempre que a gente clica no botão com o botão esquerdo, né, com o esquerdo do mouse, ele acaba selecionando, né? Então, para você selecionar o botão, você precisa clicar com a parte direita do mouse, né? Com o botão direito do mouse. E aí sim você pode clicar com a parte esquerda, que aí ele vai estar selecionado, né, a forma em si, né? E aí eu vou, com o Ctrl, vou selecionar aqui empregos per capita e vou agrupá-lo também. E aí, por fim, a última coisa que eu vou fazer, eu vou selecionar todos eles aqui e vou alinhar aqui no meu menu, né, de formato, né? Eu vou alinhar aqui na parte superior. Assim, todos eles estão na mesma reta aqui. E olha só, quando eu clico no botão, eu já tenho, né, essa responsividade aí e fica bem mais legal, né? E, bom, agora nós terminamos o nosso dashboard, mas ainda assim tem algumas coisinhas, né? A gente tem algumas abas aqui que o usuário não precisaria ver, as linhas aqui de apoio, né? A barra de fórmulas, né? O usuário poderia, do jeito que está aqui, ele poderia movimentar suas caixas de texto, né? Então, a gente vai ver isso aqui na próxima aula, né? Como deixar essa planilha aqui à prova de erros, né? Para o nosso usuário não bagunçar ela e não ter nenhuma dificuldade. Propósito essa coluna, né? Para mostrar que muitas vezes as pessoas têm perguntas, né? Que precisam ser respondidas e a gente não precisa de todos os dados para responder aquela pergunta, né? Então, justamente, né? Eu deixei para mostrar isso. Mas, enfim. Então, a gente fecha por aqui e a gente volta aí no próximo desafio para trabalhar um pouquinho mais com tabelas dinâmicas. Vamos então aí para o nosso último desafio, em que você é um analista de inteligência de vendas, né, na Chocodino, que é uma produtora de chocolate de São Paulo, capital. A sua chefe precisa de um dashboard explorativo para entender a situação de cada ponto de venda. Então vamos ver o que a nossa chefe aí enviou para a gente, né? Então, como foi mencionado, nós estamos na área de vendas, né? Então provavelmente a gente pode esperar informações de faturamento, né? Dados relacionados às vendas mesmo dos produtos, né? E a nossa chefe aí, Andressa Ribeiro, viu esse e-mail, né? Por gentileza, montar um dashboard para utilizarmos na apresentação com os representantes de cada ponto de venda. Peço que mantenha o dashboard interativo para alterarmos os dados conforme o bairro que a gente vai ver já já, né? Deve contemplar as seguintes questões. Qual foi a somatória de vendas em cada mês? Então aí temos um dado né, cronológico. Qual foi a somatória de vendas por vendedor? Qual foi o faturamento por cada tipo de produto? E qual foi o faturamento total por bairro? E aí ela enviou esse arquivinho aí. Eu vou dar uma olhadinha aqui nos dados com vocês e na próxima aula a gente já começa, né? O primeiro dado aqui são as referências. Nós temos aí alguns dados referentes ao código do produto, o tipo de produto, o valor, o imposto, né, a porcentagem de imposto. E aqui, essa tabelinha que a gente vai calcular, né? A gente vai chegar em um tipo de produto que a gente já vai falar sobre isso. Além disso, a gente tem o bairro e a região que ele pertence, né? Aqui nós temos as cores da empresa também para a gente usar mais para frente. Então, isso aqui é uma tabela realmente, como o nome diz, de referência, né? Só para a gente extrair algumas informações. Os dados mesmos estão aqui, né, nos dados brutos. E aí sim nós temos, né, desde o número da nota fiscal, a data de venda, o código do produto, a quantidade que foi vendida naquele momento, o valor unitário